Bom dia. Bom dia, querida irmã. Bom dia, querido irmão. Eu sei que hoje você acordou com o peso do mundo sobre os seus ombros. Eu sei que você está de pé agora, mas, no fundo, sente-se paralisado diante das cinzas daquilo que um dia foi a sua fortaleza. Quando os seus olhos se abriram esta manhã, a realidade não veio como um amanhecer suave, mas como um golpe violento no peito. É a dor dilacerante de olhar para as próprias mãos e percebê-las vazias. De ver que tudo o que você construiu com suor, noites em claro e anos de dedicação sistemática, simplesmente desapareceu após esse vendaval inesperado. Existe uma humilhação silenciosa que corrói a alma de quem atinge a maturidade e, de repente, se vê obrigado a recomeçar do zero absoluto. Ou pior, de um saldo negativo que parece impossível de ser quitado. Eu compreendo o nó na sua garganta ao lembrar dos olhares de julgamento daqueles que antes batiam em suas costas para celebrar o seu sucesso, mas que hoje se afastam com sussurros de desdém e pena disfarçada. Você chorou no silêncio do seu quarto na noite passada, abafando o soluço no travesseiro para que ninguém ouvisse o tamanho do seu desespero, perguntando ao universo e a Deus se ainda resta tempo hábil ou energia vital para reerguer cada tijolo dessa estrutura desmoronada. Mas quero que você saiba, neste exato momento, que o Criador do universo não ignora o seu pranto secreto. Ele enxerga a sua dor por trás da máscara de força que você é obrigado a usar diante do mundo para não demonstrar fraqueza. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7, a palavra sagrada nos exorta de maneira direta e profunda, dizendo para lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A palavra grega original usada para lançar significa arremessar com força, descarregar completamente um fardo que não nos pertence. Deus nos convida a retirar essa armadura pesada de orgulho ferido, a arrancar essa máscara social que diz que está tudo bem, quando na verdade o coração está sangrando, e depositar essa humilhação inteira diante do altar dele. Ele é o único capaz de reorganizar o caos absoluto e soprar vida nova onde a razão humana enxerga apenas o fim definitivo de uma trajetória que parecia totalmente perdida. Entregue a sua dor hoje sem nenhuma hesitação, confiando que o Senhor está pronto para restaurar inteiramente a sua alma cansada. Se você sente no fundo do seu peito que precisa dessa intervenção divina para encontrar forças e reescrever a sua história a partir de hoje, peço que faça um gesto de entrega agora mesmo. Escreva aqui nos comentários a frase: Senhor, reconstrói a minha vida. E deixe o seu gostei neste vídeo, para que esta mensagem de esperança e restauração alcance outros corações que também estão enfrentando a dor de um recomeço difícil em meio a esta grande e dolorosa tempestade que parece não ter fim em sua caminhada terrena. Pai amado, eis-nos aqui neste momento, despidos de toda e qualquer vaidade humana, reconhecendo que a nossa força é limitada e que os nossos recursos terrenos são passageiros. Pai amado, nós confessamos que, muitas vezes, diante da perda abrupta e do esvaziamento das nossas conquistas, a nossa primeira reação é tentar nos segurar desesperadamente nas beiradas daquilo que já se desfez.
tentamos reter a areia que escorre entre os nossos dedos e, quanto mais nos esforçamos para segurar as ruínas do passado, mais nos ferimos com os estilhaços daquilo que desmoronou. Neste momento, compreendemos que essa insistência obstinada em reviver o que foi perdido apenas drena a nossa vitalidade espiritual. Desgasta a nossa mente e enche a nossa alma de uma amargura cinzenta que nos impede de enxergar os novos caminhos que a tua graça deseja abrir. Senhor, eu entrego o meu recomeço a ti hoje. Senhor, eu entrego o meu recomeço com sinceridade, porque percebo que a dor da culpa e a constante busca por bodes expiatórios ou por justificativas humanas apenas alimentam um ciclo de oposição interna que nos adoece profundamente. É por isso que nos voltamos para a tua palavra eterna, mansa e consoladora, registrada no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, que nos orienta a confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos estribarmos no nosso próprio entendimento, reconhecendo-o em todos os nossos caminhos, para que Ele endireite as nossas veredas. Pai amado, entender esse mandamento sagrado significa compreender que não devemos nos apoiar na nossa inteligência limitada para tentar desvendar os mistérios deste sofrimento ou para achar respostas lógicas para as perdas terríveis que sofremos. Não se estribar no próprio entendimento é um chamado radical para cessar de uma vez por todas a autoflagelação mental, para parar de se punir pelos erros de cálculo do passado, pelas parcerias que falharam, pelas decisões financeiras equivocadas que nos trouxeram até este ponto de aparente ruína. Neste momento, Senhor, nós decidimos silenciar as vozes acusadoras da nossa mente e aceitar que o controle absoluto da história pertence única e exclusivamente a Ti. Como diz também o Salmo 37, versículo 5, somos convidados a entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais Ele fará. Confiar no Senhor não é uma atitude passiva ou covarde, mas sim o ato de maior coragem que um ser humano pode demonstrar quando se encontra no fundo do poço. Significa que, mesmo com as mãos vazias e o coração repleto de incertezas em relação ao dia de amanhã, nós escolhemos caminhar sob a luz da tua soberania celestial, sabendo que o teu amor é infinitamente superior a qualquer crise financeira ou perda de status social. Senhor, eu entrego o meu recomeço e toda a minha honra que foi manchada pela humilhação pública, confiando no teu poder infinito. Neste momento de profunda transição, eu clamo por clareza e sabedoria espiritual para cada pequena decisão. Senhor, eu entrego o meu recomeço com fé, sabendo que as tuas promessas nunca falham e nunca nos deixam desamparados. Entrego a ti o medo de nunca mais conseguir me reerguer, o pavor de ser visto como um fracassado aos olhos de uma sociedade que valoriza apenas o ter e ignora o ser. Neste momento, descarrego diante do teu trono celestial toda a vergonha que carrego por estar nesta situação tão delicada. Pai amado, que a tua presença curadora penetre agora nas fissuras mais profundas da nossa alma ferida, cicatrizando as marcas deixadas pelo estresse, pela insônia e pela ansiedade extrema que nos roubaram a paz nos últimos tempos. Senhor, eu entrego o meu recomeço e declaro
que o meu valor não está determinado pelo saldo da minha conta bancária, pelas posses materiais que acumulei ou pelos títulos que ostentei no passado, mas sim pela identidade de filho amado e redimido que recebi de ti na cruz. Pai amado, reveste-nos hoje com uma nova dignidade espiritual que nenhum colapso financeiro pode destruir, capacitando-nos a dar o primeiro passo rumo à reconstrução da nossa jornada sob o selo protetor da tua providência divina e do teu amor eterno, eterno e inabalável, que nos sustenta hoje e para sempre em nossa vida. Pai amado, à medida que a luz do sol começa a romper as trevas desta manhã, a minha oração deixa de ser apenas um clamor individual e se estende com profunda reverência sobre aqueles que o Senhor me confiou para proteger e guiar. Neste momento, Senhor, eu trago diante de ti a dor silenciosa daquele pai e daquela mãe que, ao contemplarem o cenário de devastação financeira e perda material, não choram apenas pelas moedas perdidas, mas tremem diante da terrível possibilidade de verem seus lares desmoronarem. Pai amado, o Senhor conhece perfeitamente o desassossego de uma mente que não consegue dormir pensando no pão de amanhã para os filhos, no pagamento do aluguel que está vencendo e na terrível insegurança de ver a harmonia conjugal ser desgastada pela pressão esmagadora das dívidas. Neste momento, Senhor, nós desarmamos o espírito de acusação mútua que tenta se infiltrar entre marido e mulher, que gera discórdia nas mesas de refeição e afasta o carinho onde deveria haver união inabalável. Sabemos que a escassez material é uma tempestade que costuma testar os alicerces mais profundos de um casamento, gerando palavras rudes dadas em momentos de puro pânico e olhares de decepção incompreendida. Pai amado, nós blindamos os nossos casamentos e os nossos filhos contra o veneno do desespero, para que os nossos pequeninos não cresçam carregando o fardo psicológico de uma escassez que eles não criaram. Que a nossa casa não seja um lugar de silêncio fúnebre ou gritos de desespero, mas sim um santuário protegido pela tua forte destra. Conforme está escrito no Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pai amado, quando mamos profundamente nessas palavras eternas em meio à nossa aparente miséria, compreendemos o verdadeiro significado deste mistério sagrado. Declarar que nada nos faltará, quando de fato nos falta o sustento básico ou quando fomos desprovidos de nossas economias de uma vida inteira, é um ato de fé que transcende a lógica humana. Compreendemos, Senhor, que essa promessa não se refere apenas à abundância material imediata, mas à garantia inegociável de que não nos faltará a coragem divina para continuar lutando. Não nos faltará a paz interior para manter a lucidez e não nos faltará a união espiritual para continuarmos firmes como uma família estruturada. Na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19, a tua palavra também nos consola ao afirmar que o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Pai amado, cremos que o teu suprimento começará a brotar justamente onde a razão humana vê apenas terra seca e esterilidade completa. O Senhor é aquele que faz surgir conexões improváveis.
que inclina o coração de pessoas generosas a nos estenderem a mão e que abre portas de emprego e negócios que estavam trancadas por cadeados de ferro. Neste momento, Senhor, eu peço que o Senhor envie provisão sobrenatural para cobrir cada lacuna deixada por esse colapso, restaurando a dignidade da nossa mesa e garantindo que o sustento diário nunca falte sob o nosso teto. Nós nos recusamos a aceitar que a nossa história familiar termine neste capítulo de humilhação e aperto financeiro, pois temos um pacto eterno de provisão com o Deus vivo. Se você deseja que a mão do Senhor repouse sobre o seu lar neste instante, protegendo a sua família contra toda discórdia e trazendo de volta o sustento milagroso, eu convido você a escrever o nome da sua família ou da sua casa nos comentários, como um ato profético de entrega e consagração ao Pai Celestial, para que o Senhor envie os seus anjos de provisão para vigiar as suas portas. Pai amado, nós consagramos cada cômodo do nosso lar, cada conversa de mesa, cada plano de futuro à tua soberana vontade, sabendo que, com o Senhor à nossa frente, a nossa família não será destruída pela tempestade, mas sairá deste processo ainda mais forte, mais unida e cheia de testemunhos gloriosos sobre a tua fidelidade infinita que nos sustenta ao longo de todas as gerações humanas. Neste momento, Senhor, eu trago diante de ti também o clamor de muitos cônjuges que estão vendo o amor se esfriar pela falta de perspectivas reais. Clamamos por um renovo espiritual profundo e milagroso. Pedimos que o respeito mútuo prevaleça acima de toda dor e que a paciência mansa cure as feridas invisíveis do cansaço mental. Pai amado, derrama o óleo da unção da prosperidade espiritual sobre cada casal aqui reunido hoje, lembrando-os de que as maiores batalhas da nossa jornada são vencidas de joelhos dobrados no altar sagrado do Senhor. Nós confiamos piamente no poder da tua providência fiel para prover o necessário e restabelecer a paz eterna e a alegria pura em nossa vida familiar de forma completamente extraordinária hoje. Pai amado, nós entramos agora no campo da batalha espiritual, levantando um escudo de autoridade celestial contra toda seta inflamada do mal que tenta se aproveitar do nosso momento de vulnerabilidade material. Neste momento, Senhor, nós quebramos e desfazemos todo espírito de vergonha, toda palavra de maldição, zombaria ou escárnio que tenha sido lançada contra a nossa dignidade por aqueles que encontram prazer egoísta na queda alheia. Pai amado, o Senhor vê os sorrisos sarcásticos, os sussurros maliciosos nos corredores e a indiferença fria daqueles que antes se beneficiavam da nossa generosidade, mas que hoje cruzam os braços e dão as costas ao nos verem em dificuldade. Nós declaramos que a zombaria humana não tem poder legal para ditar o nosso valor ou estabelecer o nosso limite de crescimento futuro. Neste momento, Senhor, nós clamamos por livramentos invisíveis em meio a esta dura adversidade. Rogamos que o Senhor monte guarda ao redor de nossas mentes durante as horas mais escuras da noite, impedindo que o desespero e o pânico nos guiem a tomar decisões precipitadas, assinar contratos abusivos ou aceitar atalhos duvidosos que trariam ainda mais destruição espiritual e financeira para a nossa vida. Pai amado, bloqueia o caminho dos homens oportunistas e mal intencionados que tentam se aproximar para sugar o pouco que nos restou, ou que pretendem tirar proveito da nossa necessidade extrema
para nos humilhar ainda mais. Nós clamamos pelo teu discernimento sobrenatural para enxergar as armadilhas ocultas e as propostas enganosas disfarçadas de salvação imediata. Conforme está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 17. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás, porque esta é a herança dos servos do Senhor. Pai amado, apropriamo-nos desta promessa inabalável com total convicção de que este fracasso temporário não tem a palavra final sobre a nossa existência terrena. O inimigo de nossas almas pode tentar pintar a nossa situação atual como definitiva, mas nós pertencemos ao glorioso pacto eterno da luz, e a nossa trajetória espiritual é governada pelas mãos do Altíssimo. Em conformidade com o Salmo 91, versículo 11, a tua palavra assegura que ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Neste momento, Senhor, nós visualizamos esse exército celestial acampado ao redor da nossa vida diária, bloqueando as investidas do devorador, desfazendo as amarras da estagnação e abrindo caminhos invisíveis de escape que os nossos olhos naturais ainda não conseguem contemplar. Nós nos posicionamos acima das nuvens carregadas da humilhação temporal, sabendo que o Senhor está trabalhando nos bastidores da nossa história para transformar esta vergonha presente em uma dupla honra futura extraordinária. Pai amado, repreende todo espírito de desânimo sistemático e depressão profunda que tenta se instalar no nosso coração após essa perda dolorosa. Nós nos levantamos espiritualmente contra a mentira de que tudo acabou ou de que somos velhos demais para vencer novamente nesta terra de peregrinação. Com o Senhor ao nosso lado, cada obstáculo intransponível se transforma em um degrau estratégico de aprendizado, e cada lágrima derramada em silêncio fecunda a semente de uma colheita abundante e digna. Neste momento, Senhor, nós blindamos o nosso espírito com a certeza absoluta de que nenhuma circunstância terrena, por mais adversa que se apresente, pode anular os propósitos de salvação e prosperidade que o Senhor traçou para cada um de nós desde antes da fundação do mundo criado. Nós caminhamos com passos firmes, decididos e cheios de esperança inabalável, amparados unicamente pelo teu amor eterno. Pai amado, que a tua glória se manifeste visivelmente no meio do nosso deserto atual, transformando toda vergonha em honra espiritual autêntica. Neste momento, Senhor, nós erguemos os nossos olhos espirituais para além das limitações terrenas e declaramos que a última palavra sobre a nossa integridade financeira e emocional pertence à tua justiça soberana. Que o espírito de murmuração seja expulso definitivamente da nossa boca, dando lugar a uma confiança inabalável e ativa no teu poder infinito que opera milagres diários. Cremos firmemente que as portas invisíveis que o Senhor está abrindo para nós, agora mesmo, nos conduzirão a uma restauração completa que deixará boquiabertos todos aqueles que outrora riram da nossa humilde queda. A nossa vitória espiritual já está decretada e selada com o teu sangue precioso na cruz, garantindo que o teu nome excelso seja glorificado em todas as áreas de nossa vida restaurada. Amparados pela tua graça eterna e pela tua mão onipotente, nós venceremos. Pai amado,
Voltamos o nosso clamor agora para a cura profunda da nossa mente, das nossas emoções desgastadas e da nossa autoestima que foi severamente machucada por essa queda abrupta. Neste momento, Senhor, nós trazemos diante do teu altar sagrado o sentimento amargo de inutilidade, a sensação sufocante de termos ficado para trás enquanto observamos outras pessoas prosperarem sem dificuldades aparentes. Pai amado, cura o coração daquele homem e daquela mulher que hoje duvidam de suas próprias habilidades profissionais, que sentem medo do avançar da idade ou que acram erroneamente que os seus melhores anos produtivos já se passaram e que agora só restou o declínio. Nós quebramos toda mentira de estagnação mental e rejeitamos todo pensamento de autossabotagem que sussurra que não somos mais capazes de criar, de inovar e de liderar com excelência nesta vida. Conforme está escrito no Salmo 147, versículo 3. O Senhor cura os de coração quebrantado e pensa-lhes as feridas sangrentas. Pai amado, nós recebemos essa bandagem celestial sobre a nossa alma machucada. Compreendemos, Senhor, que a nossa verdadeira riqueza nunca esteve baseada nos bens materiais temporários que o vento levou, mas sim no caráter inabalável que cultivamos e na nossa identidade real como filhos amados do Rei do Universo. Fomos criados à tua imagem e semelhança, e essa dignidade divina não pode ser confiscada por crises financeiras, processos judiciais ou falências corporativas. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, a tua palavra nos assegura de maneira poderosa que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Pai amado, nós ativamos essa identidade de poder neste momento, expulsando todo o medo paralisante que nos impede de planejar o amanhã. Nós recebemos o espírito de amor para perdoar os nossos próprios erros estratégicos do passado, liberando o auto-perdão necessário para limpar a nossa consciência de culpas inúteis. Recebemos também o espírito de moderação e autocontrole para tomarmos decisões sábias, equilibradas e guiadas pela tua suprema prudência celestial. Neste momento, Senhor, nós nos levantamos espiritualmente das cinzas da derrota, sacudimos a poeira da humilhação e começamos a desenhar uma nova etapa em nossa jornada de reconstrução de vida. Nós nos recusamos a olhar para trás com nostalgia estéril ou arrependimento destrutivo. Em vez disso, fixamos os nossos olhos nas promessas do alto, sabendo que a glória da segunda casa será infinitamente maior do que a da primeira. Nós declaramos que a sabedoria adquirida nesta dor é o recurso mais valioso que possuímos agora, pois ela nos guiará a construir bases sólidas, honestas e indestrutíveis sob a tua rocha eterna. Pai amado, renova as nossas forças físicas, clareia a nossa visão estratégica e derrama sobre a nossa mente uma unção fresca de criatividade prática e inteligência financeira para abrirmos novos caminhos prósperos. Que cada manhã seja uma oportunidade sagrada de demonstrar ao mundo que o Deus a quem servimos é especialista em ressuscitar sonhos mortos e reerguer vidas destruídas. Nós declaramos que o dia de hoje não será marcado pela vergonha do ontem, mas sim pela coragem ousada de dar o primeiro passo concreto em direção à vitória completa que o Senhor já preparou com amor eterno para nós.
Pai amado, nós acolhemos a tua paz, que excede todo o entendimento humano, e declaramos, com toda a força da nossa alma restaurada, que estamos prontos para recomeçar com dignidade, sabedoria e vitória, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Pai amado, cura também a dor de ver amigos antigos progredindo enquanto nós enfrentamos o inverno mais severo de nossas vidas. Neste momento, Senhor, nós liberamos todo o sentimento de inveja silenciosa ou autopiedade improdutiva que tenta nos paralisar. Escolhemos celebrar honestamente a vitória alheia, sabendo que o nosso próprio amanhecer espiritual está sendo gerado agora mesmo no silêncio da tua providência fiel. Pai amado, reveste a nossa mente com pensamentos de vitória divina, capacitando-nos a enxergar as oportunidades de ouro ocultas sob a superfície desta aparente crise financeira que nos assolou temporariamente. Nós nos levantamos hoje como guerreiros valentes que não aceitam viver sob o estigma do fracasso material perpétuo, mas que caminham com a certeza absoluta de que a nossa herança real é eterna, inabalável e infinitamente segura sob a tua forte destra de amor celestial, que nos guiará em triunfo hoje e por todos os dias da nossa nova história de honra restaurada. Que a tua bênção incalculável transborde poderosamente e cubra cada detalhe de nossa caminhada a partir de agora. Para sempre. Amém. They say love is worth holding on to, but no one tells you how to let go. When the one you love the most is the one you have to lose. I tried to hold you closer while you were slipping away. Every word between us started breaking into ways. You stayed quiet, I kept hoping we could still somehow survive. But the tighter I was holding, the more we... Pai amado, à medida que expandimos a nossa oração nesta manhã, o nosso coração se abre para abraçar não apenas a nossa dor individual, mas a dor de uma comunidade inteira de irmãos e irmãs que se encontram exatamente na mesma situação de quebrantamento e perda profunda. Senhor, neste momento, nós olhamos ao nosso redor, através dos olhos da fé, e percebemos que não estamos sozinhos nesta caminhada dolorosa sobre as cinzas do recomeço. Pai amado, existem milhares de vidas conectadas a esta mesma mensagem agora. Homens de bem e mulheres trabalhadoras que também perderam tudo, que viram suas empresas fecharem as portas, que assistiram à perda de suas casas ou que se encontram neste exato segundo segurando apenas o vazio e a incerteza do amanhã. Senhor, neste momento, nós intercedemos por todas as almas que estão tão exaustas e sobrecarregadas que já não encontram forças sequer para articular uma oração coerente diante do teu altar. Pensamos naqueles que estão no limite extremo de suas forças emocionais, cogitando desistir de tudo por causa da vergonha acumulada e do medo do julgamento alheio. É nesses momentos de completo silêncio e agonia que a tua palavra eterna nos socorre de maneira maravilhosa, conforme está escrito na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. Onde lemos que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar.
mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pai amado, que consoladora é essa verdade de que, quando o nó na garganta é tão apertado que a nossa boca só consegue produzir lágrimas e suspiros de dor, o Teu Santo Espírito traduz cada um desses gemidos silenciosos e os apresenta diretamente diante do trono da Tua graça celestial. Senhor, neste momento, transforma cada lágrima de desespero desses irmãos em um clamor poderoso de libertação espiritual que abala as estruturas do inferno e move a Tua mão provedora em favor de cada família representada nesta corrente. Nós unimos as nossas vozes em uma só fé, declarando que nenhum de nós perecerá neste deserto material, pois a Tua presença nos acompanha de dia e de noite, garantindo que o sofrimento presente sirva apenas como o pano de fundo para a manifestação gloriosa do Teu poder reconstrutor na vida de cada um de nós. Amparados pela Tua presença protetora, consolidamos este momento especial de intercessão mútua com fé, coragem e plena união hoje. Seguindo essa mesma corrente de fé, nós damos um passo ainda mais ousado e profundo nesta manhã, elevando ao céu a nossa gratidão antecipada pelas vitórias que ainda não se manifestaram aos nossos olhos naturais. Pai amado, nós compreendemos que agradecer quando tudo corre bem e os celeiros estão cheios é uma atitude simples e natural. Mas levantar as mãos vazias no meio das ruínas e agradecer de coração sincero é a mais pura demonstração de uma fé madura e inabalável. Senhor, neste momento, nós Te agradecemos por estarmos vivos, por termos fôlego de vida para recomeçar e por sabermos que a nossa história não está limitada ao que os nossos olhos carnais enxergam hoje. Conforme nos ensina a Tua palavra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Devemos dar graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Pai amado, nós obedecemos a esse preceito divino hoje, agradecendo pela dor que nos ensinou a sermos fortes, pela perda que nos purificou da vaidade e pelo silêncio que nos obrigou a ouvir a Tua doce e mansa voz restauradora. Nós Te agradecemos antecipadamente pelas novas portas que já estão sendo desenhadas nos céus para nós, pelas ideias criativas que começarão a brotar em nossa mente a partir de hoje e pelos recursos providenciais que o Senhor já ordenou que cheguem ao nosso encontro nos próximos dias. Conforme está escrito no Salmo 125, versículo 1, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Pai amado, nós nos apropriamos dessa solidez espiritual inabalável, declarando que nenhuma tempestade econômica ou crise financeira terrena tem o poder de nos arrancar do solo seguro da Tua eterna providência amorosa. O Senhor é a nossa rocha protetora e nós permanecemos de pé, firme, estruturados e profundamente gratos. Hoje, Senhor, neste momento, nós renunciamos a toda murmuração e escolhemos usar o nosso fôlego para entoar cânticos espontâneos de louvor ao Teu nome excelso. Cremos piamente que a verdadeira restauração financeira começa com este ato livre de entrega total e sincera. Nós bendizemos o Teu santo nome por esta nova colheita que virá e declaramos que a nossa alegria não depende de circunstâncias temporais passageiras.
mas está totalmente fundamentada no teu amor eterno e glorioso, que nos ampara em toda nova caminhada que iniciamos hoje. Pai amado, ao encerrarmos esta oração de consagração e poder, nós liberamos uma atmosfera de paz profunda e liberdade indescritível sobre a mente e o corpo de cada querido irmão e de cada irmã aqui presentes. Senhor, neste momento, declaramos que as pesadas correntes invisíveis do medo e da vergonha social foram totalmente quebradas e deixadas sob os pés da cruz de Cristo. Banimos de vez toda a opressão e abençoamos ricamente o dia que se inicia hoje, declarando que o Senhor abrirá portas financeiras extraordinárias, conexões profissionais brilhantes e soluções imediatas surpreendentes para a sua vida, ainda nas próximas horas deste dia abençoado. Caminhe de cabeça erguida, sabendo que o seu recomeço está selado sob a proteção do Deus Altíssimo. Convidamos você a retornar amanhã de manhã a este mesmo altar sagrado de oração diária, para darmos juntos mais um passo estratégico na nossa jornada de restauração espiritual e reconstrução de vida. Que a graça inabalável do Senhor Jesus Cristo esteja permanentemente com você hoje e para todo o sempre. Que a sua vitória financeira e espiritual seja estabelecida para sempre. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente em todos os seus caminhos terrenos hoje, amanhã e sempre. Amém.